Olá pessoal, estamos aqui para gravar mais um vídeo e no vídeo de hoje iremos dar continuidade à nossa série sobre a ressurreição de Jesus. No primeiro vídeo ou na primeira parte nós trabalhamos com as questões envolvendo a crucificação, bem como também o sepultamento de Jesus. Analisamos naquele vídeo que tanto uma coisa como a outra são amparadas pela história e aí analisamos documentações tanto do ponto de vista bíblico como do ponto de vista extra-bíblico, né, usando argumentos racionais ali para justificar os dois fatos, né, que tanto a crucificação é um fato histórico, como também o sepultamento de Jesus é um fato histórico. Embora não seja aceito por todos os historiadores, muitos historiadores aceitam estes dois fatos, tá certo? Esses dois eventos como fatos históricos. Mas hoje iremos nos concentrar com a questão da tradição envolvendo a tumba vazia ou o sepulcro vazio. Inclusive, a tradição do sepulcro vazio, não é querida por todos os historiadores, tá bom? E aqui iremos nos propor analisar as principais objeções contra a tradição do sepulcro vazio, tanto as mais radicais como as menos radicais, né? E quando eu falo de mais radicais e menos radicais, eu estou querendo aqui levantar ou trazer para o debate a ideia de muitos historiadores céticos que sustentam que a tradição do sepulcro vazio não passa de uma criação dos evangelistas a posteriori, ou seja, para uma gama de estudiosos céticos, certo? A tradição envolvendo o sepulcro vazio de Jesus é uma criação dos evangelistas, tá certo? Ou seja, não existe base para esta tradição antes dos evangelhos. Isso aí foi uma criação a partir de Marcos, que seria ali o autor do primeiro evangelho para esses historiadores. Então, existem historiadores que descartam completamente a ideia de um sepulcro vazio. Eles falam que isso é uma tradição montada pela igreja, pelos evangelistas. Já outros até aceitam, mas questionam a ideia de que isso seria uma evidência para a ressurreição. Porque, veja, para os historiadores cristãos, a tumba vazia é uma das evidências para a ressurreição. Já para outros historiadores, não. Existem inúmeras explicações prováveis para a tumba vazia. Uma delas é de que o corpo foi roubado, ou de que José de Arimateia trocou o corpo de lugar e os discípulos ainda achavam que o corpo estava no mesmo lugar e viram ali a tumba vazia e começaram a espalhar a ideia de que Jesus havia ressuscitado, ou de que Jesus não havia morrido de fato, ou que Jesus ali, ele ainda estava vivo, tá certo? Se levantou ali do sepulcro, não porque tinha ressuscitado, mas porque ainda estava vivo, e se levantou ali e apareceu para todo mundo, e todo mundo achou que ele estava vivo. Então, existem várias hipóteses levantadas pelos historiadores para responder o argumento cristão de que a tumba estava vazia porque Jesus ressuscitou. Para os cristãos, esta é uma das evidências. A tumba vazia é uma das evidências da ressurreição, mas nem todos os historiadores sustentam isso. Tá bom? Então, iremos ver aqui os principais argumentos. Começando, em primeiro lugar, pelo argumento mais radical, ou seja, defendido por vários historiadores, como Rudolf Bultmann e outros historiadores aqui, como Chevitarese, a Juliana Cavalcante, que eu já citei nos vídeos anteriores, no vídeo anterior. Estes historiadores, eles sustentam que, olha, a ideia de uma tumba vazia, isso aí é uma criação dos discípulos, para trazer um sentido para a narrativa. Mas esta tradição, ela não encontra amparo nas tradições mais antigas. Você não vai ver essa tradição na Fonte Q, em outras séries de tradições. Isso aqui é o argumento desses historiadores. Como é que a gente poderia responder a isso? Em primeiro lugar, não faria sentido afirmar que os discípulos criaram essa história, ou os evangelistas ali, a começar por Marcos, porque, em primeiro lugar, se a gente for ler a narrativa da tumba vazia, nos evangelhos está contido o fato de que as mulheres foram as primeiras testemunhas. Aí você vai perguntar, mas o que é que isso tem a ver? Tudo, porque, em primeiro lugar, o testemunho da mulher naquela sociedade não valia nada. Ou seja, está falando de uma sociedade altamente patriarcal que nutria, sim, preconceitos contra a figura da mulher, tá certo? Contra a figura feminina. Isso é um fato histórico. Isso é atestado por José, isso é atestado nos escritos rabínicos. Você vê também até mesmo nos escritos apócrifos essa visão pejorativa em relação à mulher, ao testemunho da mulher. Eu vou colocar as referências na descrição aí do vídeo, tá bom? Que demonstram isso, do ponto de vista histórico. Então, note bem, qual é a lógica dos discípulos criarem uma história, uma mentira? Porque se eu
quero criar uma mentira, eu vou buscar criar uma mentira que tenha algum sentido, algum fundamento para eu convencer você desta mentira. Aí vai lá os discípulos e coloca o testemunho das mulheres que não vale nada. Como é que eu vou te convencer dessa mentira? Partindo de um testemunho que não vale nada. Então não faz sentido dizer que essa história é montada. Por quê? Porque o testemunho das mulheres ali anula completamente esta hipótese da criação, da lenda, da mentira inventada pelos discípulos. Ou seja, seria muito constrangedor para os discípulos colocar o testemunho das mulheres. E mesmo assim eles colocaram. Mesmo sendo constrangedor para eles. Aqui é o chamado critério do constrangimento. Ou seja, o testemunho das mulheres não valendo nada, e os discípulos colocam aquilo ali, aquilo era muito constrangedor para a igreja. E mesmo assim a igreja não fez nada, deixou ali. O que evidencia que, do ponto de vista histórico, talvez haja algum fundamento para esta tradição. Isso era tão constrangedor que o próprio apóstolo Paulo, quando relata ali sobre as testemunhas oculares de Jesus, ali em 1 Coríntios capítulo 15, ele não cita a mulher. Ele fala que ele apareceu para os discípulos, para Pedro, ele também apareceu ali para o irmão de Jesus, Tiago, né? Mas ele não cita mulher em momento algum, porque isso era muito constrangedor. Esse é o primeiro argumento que a gente poderia usar. O segundo argumento é que os 4 evangelhos sustentam ou falam sobre a tumba vazia. Como vimos no vídeo anterior, os 4 evangelhos eles se enquadram naquilo que poderíamos chamar de fontes independentes. O que seriam fontes independentes? Eu falei um pouco disso no primeiro vídeo. E aí eu citei o Gerd Tace, mas existem outros historiadores que falam sobre isso também. O Gerd Tace ele fala uma coisa muito importante. Olha, quando a gente se depara com várias fontes que estão ali relatando um acontecimento, e a gente nota que estas fontes elas narram este acontecimento do mesmo jeito, da mesma forma, sem nenhum tipo de diferença ou contradição, a gente pode desconfiar que essas fontes ali, muito provavelmente, estão inventando essa história. Ou elas foram copiadas uma da outra, certo? Ou plagiadas uma da outra. Então, é muito improvável que essas fontes sejam fontes independentes. Ou mesmo que elas não tenham copiado uma outra, elas tiveram fundamento em uma fonte só, em uma fonte em comum. Então, seria de supor que esta tradição ela era uma invenção se esta tradição fosse registrada a partir de fontes que relatassem este acontecimento de forma igual, mas a gente sabe que não é assim. Quando a gente vai ler sobre a tradição envolvendo o sepultamento vazio, a gente vê que os evangelistas narram este acontecimento de forma diferente, embora preservando o núcleo. Que núcleo? O fato de que a tumba estava vazia e de que as mulheres foram as primeiras testemunhas. Mas existem diferenças ali no relato, tá certo? Um cita o nome das mulheres, o outro sequer cita, por exemplo. Então tem várias diferenças ali, embora preserve-se o núcleo. Para o Gerd Tace, isso é uma das evidências de uma tradição, de tradições independentes. Ou seja, é muito provável que os evangelhos fizeram uso de tradições independentes para relatar esta tradição. Então, nós temos boas razões para acreditarmos que a tradição envolvendo o sepulcro vazio está respaldada a partir de tradições independentes, o que anularia a ideia de uma história montada, porque se fosse montada estaria ali tudo organizado, sem divergência nenhuma, e aí daria pra gente desconfiar, olha, isso aí eu acho que tá meio estranho isso aí, mas não, percebe? Então, o fato de que essa tradição, ela surge a partir de fontes independentes anula por completo a hipótese de história montada. 3. Mesmo que você não encontre em tradições antigas, como a fonte Q, a tradição do sepulcro vazio, né? Assim, alguma afirmação de que o sepulcro estava vazio ou algo do tipo. Ora, isso não significa que não havia a crença de que o sepulcro estava vazio. Paulo, por exemplo, em 1 Coríntios 15, ele fala que Jesus foi sepultado, certo? Jesus foi sepultado. Ele está dizendo, Paulo está dizendo aqui, em 1 Coríntios capítulo 15. E ele diz que recebeu uma tradição. Ele recebeu essas informações de algum lugar. Muito provavelmente ele recebeu isso no ano 36, quando se encontrou com os discípulos em Jerusalém. Tá bom? E aí ele recebeu essas informações. E agora ele estava ali passando para a igreja. Embora Paulo ele não cite abertamente ali a tumba vazia, a ideia de Paulo de que Jesus foi sepultado, mas ressuscitou, implicam na tumba vazia. Óbvio. Se Jesus foi sepultado e ao mesmo tempo ele ressuscitou, logo concluímos que a tumba estava vazia, óbvio. Se Jesus não tivesse ressuscitado, o corpo estava lá. E Paulo, como cristão, obviamente, ele não acreditava na tese de que o corpo havia sido roubado. Já outros historiadores até acreditam de fato que a tumba estava vazia, que isso é histórico. Porém, eles acreditam que o corpo de Jesus havia sido roubado pelos discípulos. Só que o relato das mulheres, como as primeiras testemunhas
da tumba vazia depõe contra a tese do corpo roubado. Note bem, vamos analisar uma coisa aqui. Vamos supor que os discípulos estavam ali inventando uma grande mentira, né? Eles se reuniram e diziam, olha, vamos aqui planejar uma coisa, vamos roubar o corpo de Jesus para sustentarmos a mentira de que ele ressuscitou. E a gente espalha essa mentira por aí. Aí o povo vai acreditar. Para isso, a gente vai criar a história de que as mulheres foram as primeiras testemunhas. Qual é a lógica disso, meu Deus do céu? Levando em conta o fato de que o testemunho das mulheres não valiam de nada. Como é que eles iriam convencer alguém usando como fundamento o testemunho das mulheres, que naquela época era um testemunho sem credibilidade alguma? Percebe como é estranho essa teoria? Não faz o menor sentido isso aí. Em segundo lugar, essa ideia de que o corpo foi roubado já era uma acusação conhecida, né? Tanto é que Mateus cita esta história, que já estava ali em plena circulação pelos judeus inimigos do cristianismo. Estavam alegando que, olha, os discípulos estão dizendo que Jesus ressuscitou, mas o corpo foi roubado. Ora, esta acusação implica dizer que os próprios judeus reconheciam que a tumba estava vazia também, né? Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é que, se os discípulos roubaram o corpo, eles estavam ali inventando uma mentira. A grande questão é, por que eles iriam mentir? O que é que eles ganharam em troca desta mentira, certo? O que é que eles ganharam? Analise seriamente. Paulo, um homem de status na sociedade, perdeu tudo por amor ao evangelho. Foi açoitado, perdeu riqueza, perdeu tudo, perdeu o status que ele tinha na sociedade por amor ao evangelho e à crença que ele tinha em Jesus. Do ponto de vista natural, ele não ganhou nada. Ou seja, ele não ganhou riqueza, ele não ganhou nada. O mesmo pode ser dito dos outros discípulos. Então, criar uma mentira de tamanha proporção, certo? Você deve ter um grande motivo para isso. Ou seja, principalmente ali um motivo político, de controle. Mas eles não receberam nada disso, não receberam nenhum benefício em termos materiais. Eles não tiveram poder político nenhum. Pelo menos os primeiros discípulos. Estamos falando aqui do começo, né? Do cristianismo ali primitivo. Então não faz o menor sentido esta hipótese. Uma outra hipótese é a chamada hipótese da remoção do corpo. Essa hipótese foi sugerida por um pesquisador, um estudioso, chamado Joseph Klausner, eu acho que em 1922, onde ele sugeriu o seguinte, olha, José de Arimateia fez o sepultamento de Jesus, colocou o corpo ali em uma tumba pertencente à sua família, certo? Todo esse relato é verdade, na visão dele. Porém, depois, José de Arimateia levou o corpo para um outro sepulcro, um sepulcro mais simples. E aí os discípulos foram para o primeiro sepulcro e não encontraram mais o corpo de Jesus lá. E aí eles começaram a sugerir a ressurreição, ou seja, eles começaram a propagar que Jesus havia ressuscitado. Em primeiro lugar, essa ideia não faz sentido porque José de Arimateia, sendo um homem conhecido, já que ele era do Sinédrio, escutando essa história, junto aos seus servos que o ajudaram ali a remover o corpo, escutando essa história dos discípulos de que Jesus havia ressuscitado, porque a tumba estava vazia, o corpo de Jesus não estava lá, prontamente eles teriam respondido, olha, não é bem verdade não, a gente tirou aqui o corpo de Jesus de lugar. E teria mostrado onde o corpo estava. Aí você pode dizer, mas José de Arimateia era um cristão, que o relato dos evangelistas diz que ele era simpático ao cristianismo. Sim, mas aí os servos dele também eram simpáticos, porque muito provavelmente ele não fez essa remoção só. Outras pessoas provavelmente testemunharam isso e poderiam rapidamente desmentir essa história. Mas não existe essa história em lugar nenhum. Isso sequer é colocado em debate naquele contexto, né? Essa polêmica não foi sugerida. Ou seja, a hipótese de que trocaram o corpo de lugar, né? A única acusação era que os discípulos haviam roubado o corpo. Então essa hipótese ela está completamente descartada hoje, né? Praticamente nenhum estudioso levanta essa hipótese ou defende mais essa hipótese. Outra hipótese que eu considero das mais absurdas é a hipótese da morte aparente. Ou seja, alguns pesquisadores estudiosos sugeriram que Jesus, ao ser removido da cruz, ainda estava vivo. Ninguém percebeu, sepultou ele lá, né? José de Arimateia colocou ele lá no sepulcro. Jesus estava vivo. E aí ele se levantou, removeu a pedra e se apresentou a todos e todo mundo passou a acreditar que ele estava vivo. Cara, isso aí, para você acreditar nessa hipótese, você vai ter que ter mais fé do que quem acredita na ressurreição. Porque aí você está querendo me dizer que uma pessoa saiu de uma cruz completamente desfigurada, ferida. Porque eu sei que existem na história exemplos de pessoas que escaparam com vida da cruz. Joséfo, inclusive, cita 3 amigos dele que foi crucificado, ele pediu para Tito remover os amigos da cruz, 2 morreram, né? Mas um ainda continuou vivo. Então temos exemplos históricos de que, sim, pessoas sobreviveram mesmo após serem ali crucificadas, saíram da cruz com vida ainda. Mas note que a situação dessas pessoas era bastante complicada. Saíram da cruz, mas gravemente feridas. Não seria diferente com Jesus. Jesus estaria, muito provavelmente, gravemente ferido. Mesmo que eu diga que ele não estava morto, muito provavelmente ele estava ali gravemente ferido. Com uma pessoa normal, um homem normal, jamais teria condição de sair e remover
a pedra do sepulcro, era necessário mais homens para remover a pedra, que dirá uma pessoa gravemente ferida. Então é preciso ter mais fé nisso do que na ressurreição. E outra coisa, né? A aparição de Jesus ali meio morto, completamente desfigurado, ferido, dificilmente iria convencer alguém de que ele havia ressuscitado. E outra coisa, né? A aparição de Jesus ali meio morto, ferido completamente, iria, obviamente, dificilmente iria convencer os discípulos de que ele havia ressuscitado, certo? As pessoas iriam ali olhar para ele e dizer: olha, tu estás vivo, tu escapou com vida. Então, essas seriam aí as principais hipóteses que os historiadores céticos levantam contra a hipótese da ressurreição, de que a tumba estava vazia porque Jesus ressuscitou. No lugar da ressurreição, eles oferecem essas hipóteses alternativas. Como vimos, nenhuma delas responde satisfatoriamente ao fato de que a tumba estava vazia. Uma coisa que eu quase esqueço de falar é que nos primeiros séculos da história da igreja, primeiro, segundo, terceiro século, não existe nenhuma documentação que comprove que os discípulos veneravam a chamada tumba de Jesus. O que aponta para o fato de que, sim, para eles a tumba estava vazia de fato, tá certo? Existia, de acordo com James Dunn, tá certo? Isso você encontra. Deixa eu até pegar, até melhor pegar aqui o livro. Na obra O Jesus Recordado, na página 1091, ele vai falar um pouco sobre essa questão. Ele vai dizer o seguinte: isso é realmente impressionante. Ou seja, o fato dos discípulos ali não terem venerado nenhuma tumba, certo? Isso é realmente impressionante para ele. Porque no judaísmo da época, como em outras religiões, o desejo de honrar a memória dos mortos venerados através da construção de tumbas apropriadas e veneração do local é bem atestado. Então ele está dizendo que era comum existir veneração, tá certo? Da tumba de diversas personalidades importantes, mas a gente não vê isso em momento algum entre os discípulos, o que sugere que para eles, de fato, a tumba estava vazia, tá certo? E não adianta dizer, ah, não, porque os discípulos não sabiam onde estava a tumba, porque se soubessem eles teriam venerado ali o local. Mas isso não faz sentido, porque os relatos, as fontes que falam sobre a tradição do sepultamento, como já vimos no vídeo anterior, apontam que sim, os discípulos sabiam onde Jesus havia sido sepultado. Então, mesmo sabendo, eles em momento algum vão venerar o local, o que indica que para eles, de fato, a tumba estava vazia. Porque, do contrário, provavelmente ele estaria ali venerando aquele local, em memória de Jesus. Então, a gente pode concluir da seguinte forma: a tradição envolvendo a tumba vazia, ela é, do ponto de vista histórico, bem atestada por todos os argumentos que vimos aqui. E que sim, a tumba vazia é uma grande evidência para a hipótese da ressurreição. E que a hipótese da ressurreição, em comparação com as outras, talvez seja a mais provável. Nos próximos vídeos, iremos dar continuidade a outros aspectos deste tema. Será o último vídeo da série, onde iremos analisar a origem da crença na ressurreição. Será que os discípulos inventaram toda essa história, né, para ganhar algo em troca? Ou não, eles não têm nenhuma razão. Então iremos ver tudo isto, tá bom? E outras coisas. Iremos também trabalhar sobre a questão da ressurreição de Jesus propriamente dita, refutando a ideia de uma ressurreição espiritual não corpórea. Então aguarde que o outro vídeo será bastante interessante aí e creio que vai ser de rico proveito para todos. Então é isso. Se inscreva no canal, ajude esse canal a crescer e até um próximo vídeo. E obrigado pela audiência aí de vocês.